A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é um dos maiores veterinários que eu conheço no Brasil, pesquisador dos bão. Se você perguntar para ele, a palavra que ele vai usar é o seguinte: eu sou fiote, mas não é mentira dele. Ele é bom sem tanto. Eu vou conversar com o Birajara Oliveira Bilego, pesquisador veterinário do CTC comigo, e o assunto de hoje é suplementação bovina no período das águas. Eu vou falar uma coisa para você. Você me enganou, era para você trazer uma viola para a gente conversar hoje tocando viola. Fica pro próximo encontro. Como é que você tá? Tô bem, Divino. Prazer estar contigo aqui. Ó, quem acompanha nós dois, já tem... Ixi, tem quantos anos que eu te entrevisto, hein? Tem uns anos. Tem uns dias já. Tem uns dias. Já ouviu essa história da viola umas 20 vezes. Não, a próxima tá marcada. Isso é igual um amigo meu que me prometeu uma feijoada há uns 25 anos. Tá chegando. Cada vez que eu encontro com ele, aí é aquela feijoada, é a próxima. Você tá bom, Bira? Tô bem. E você, Divino? Bom, mas bom sem tanto, viu? Maravilha. Com vistas a melhorar ainda mais. Deixa eu fazer umas perguntas para você. Você tem viajado, não tem? Tenho andado bastante. Ido no evento, um monte de eventos. Vários eventos. Não perca a oportunidade, né? E quando eu tenho a oportunidade de falar dessa experiência que a gente tem, não só do trabalho, mas das experiências compartilhadas, né? É muito gratificante para nós. Fico muito honrado de estar aqui recebendo seu convite, estar aqui falando com você. Que é isso? A honra é minha. Ué. Vamos dividir essa honra em dois? Vamos. Pecuária. A gente tem falado muito de pecuária, né? Tem falado da melhoria, das mudanças, da tecnificação da pecuária, né? Da necessidade de gestão cada vez maior, da intensificação cada vez maior, da necessidade de manejar melhor os pastos, né? Bem-estar animal. Enfim, a pecuária virou tema recorrente. Era uma coisa, antigamente a gente quase não falava de pecuária, falava muito mais de agricultura, mas hoje não, a gente fala muito de pecuária. Que momento é esse que nós estamos vivendo da pecuária no Brasil, Bira? Excelente, Divino. Nós estamos num momento de expansão, de crescimento, de adoção de tecnologias, da chegada da nova geração. Essa nova geração ela vem mais tecnificada, mais aberta à informação, mas ela também vem... Ela pesquisa também muito, né? E em alguns casos, a gente vê essa nova geração também com a mesma dificuldade da geração anterior, na adoção de tecnologia. Então, não é uma regra que todos eles têm essa capilaridade, essa absorção imediata da tecnologia. Mas por quê? Porque é uma geração que já nasceu no mundo tecnológico, no mundo digital. Exatamente. Mas assim, a pecuária, ela ainda lida com alguns fatores culturais ainda, arraigados dentro dos sistemas, né? E o que a gente vê hoje é que a pecuária tem se mostrado altamente produtiva e lucrativa num cenário parecido com a agricultura, que é o cenário tecnificado. Fora da tecnologia, da intensificação, é muito difícil ter uma lucratividade que faça a pessoa se manter na atividade e ganhando dinheiro. A pergunta que eu acho que vale $1 milhão hoje é a seguinte: tem gente ganhando dinheiro na pecuária? Tem, está ganhando muito dinheiro. Tanto quanto, em alguns casos, até mais que agricultura. Aí o pessoal vai falar assim, mais que agricultura é impossível. Se pegar algumas áreas altamente tecnificadas, intensificadas, tem gente ganhando muito dinheiro na pecuária. E tem muito agricultor ganhando dinheiro nas duas vertentes, na agricultura e na pecuária. Certo. Porque o agricultor é um excelente produtor de alimentos. Então, esse agricultor que já pegou essa sacada, esse filão do mercado, falou, nossa, eu sei produzir comida, eu sei produzir soja, eu sei produzir milho, eu sei produzir capim, eu sei produzir milho para silagem, eu vou ter um espaço aqui dentro da minha fazenda que a agricultura tem um certo risco ou tem uma certa dificuldade no seu manejo, então eu vou colocar a pecuária aqui e eu consigo conciliar as duas coisas, obtendo lucro nas duas atividades. E com isso ele intensifica, porque ele já tem essa vertente da agricultura, que a intensificação gera lucro para ele, gera dividendos, porque ele está investindo em tecnologia, e com isso ele aumenta o seu faturamento, ele aumenta a sua margem, ele aumenta o seu giro, e está diretamente ligado à lucratividade. Na agricultura, principalmente quando a gente fala de grãos, você tem que ser grande hoje para ganhar dinheiro. Sim.
Por exemplo, vamos pegar um plantador de soja hoje. Não dá para você ganhar dinheiro plantando pouca soja. Você tem que ter uma área considerável para você ganhar dinheiro, né? Na pecuária, dá para ganhar dinheiro sendo pequeno? Dentro da sua atividade pecuária, ele consegue, uma pequena propriedade que lida no sistema tradicional, essas fazendas estão saindo realmente do mercado. Mas ele consegue produzir mais, aumentando, intensificando o seu processo. A média nacional é de 1 cabeça por hectare. Ainda é? Ainda é, há vários anos, né? Houve um certo progresso, nos últimos 15 anos, um progresso da ordem de quase 40%. Mas ainda os nossos indicadores são muito baixos. E com a adoção de tecnologia, ele consegue praticamente dobrar essa lotação. Então ele consegue ter uma rentabilidade maior fazendo intensificação. Então agora eu mudo a pergunta. Um pecuarista pequeno, porém eficiente, ganha dinheiro, e um pecuarista grande, que não tem eficiência, que não tem gestão, pode estar levando prejuízo? Se ele fizer essa conta por hectare, pode ser que o pequeno está ganhando mais do que o grande. Se ele ajustar pela unidade de produção, assim como faz na soja, né? Uhum. Pega a produção por hectare. O que ele apura ali em um hectare? O intensificado, com certeza, vai produzir mais do que aquele grande que não investe em tecnologia, está no sistema ainda extensivo e vai ter muita dificuldade de ganhar dinheiro nesse sistema. Nas várias conversas que eu já tive com você, com outros pesquisadores aqui, eu sempre ouço o seguinte: nossa, o período da seca é um período complicado, porque o pessoal não tem comida para os animais e acaba ficando caro, tal, não sei o quê. Porém, parece que quando chega o período das águas, a conversa não é muito diferente. Quer dizer, tem pasto, mas esse pasto parece que não é bem aproveitado. O que acontece que parece que o problema das águas não é tão diferente do problema da seca? Isso acontece muito, Divino. Falta de planejamento. Geralmente é isso, né? E geralmente a gente acredita que esse ano vai ser diferente. Esse ano vai chover mais cedo, vou ter mais paz, não vai ter, a seca não vai ser tão severa, né? Mas acontece exatamente de maio a setembro na nossa região é seco. Chove menos ou para de chover, geralmente de junho e julho praticamente para de chover. Temperatura diminui, luminosidade diminui, o capim para de crescer e perde qualidade. Isso é normal da planta. E todo ano não é muito diferente. Já tem milhões de anos que é assim. Né? Então o que a gente pode fazer? Planejar. Ano que vem vai ter seca de novo. Nós estamos agora entrando no período das águas. Maio tem seca. Quem já está planejando para maio? E o principal não é só a comida. A comparação que a gente faz é o seguinte: eu vou levar convidados para minha casa, vou fazer o meu aniversário. Eu vou fazer comida compatível com meus convidados. Se eu fizer muita comida, vai sobrar comida. Se eu levar muito convidado, mais que eu tenho comida, os convidados vão ficar com fome. Então alguém vai ficar sem comer. Na pecuária da mesma forma. Se eu não preparar comida para o tanto de animal, eles vão passar fome, vão perder peso. E na seca, o que acontece? Se eu não tirar um pouco do gado, não vender, esses animais vão perder peso na seca, mesmo dando suplemento. E às vezes a culpa cai no suplemento. Mesmo suplementando, os animais perderam peso. É que lá cabia, por exemplo, 10, está com 50. Aí tem dois efeitos: os animais vão perder peso, vão demorar para se recuperar depois, e você vai degradar o seu pasto. Que lá nas águas, o cenário não vai ser tão diferente. Vai demorar muito tempo para ele se recuperar, mesmo chovendo. E deixar poucos animais também, deixar aquele pasto crescer, acaba que não vai ser bom também. Exatamente. Nas águas, se eu também não ajustar a lotação para a época que vai ter muita oferta de capim e deixar pouco gado, vai passar. Pior coisa, os dois são muito nocivos, né? Deixar o pasto rapado ou perder pasto é também tão nocivo quanto. Você imagina um produtor de soja que deixa de colher 50% da sua soja. O pecuarista às vezes deixa de colher 50% do seu pasto. Tipo, não ajusta a lotação. Quando você não ajusta a lotação, pouco animal comendo uma oferta muito grande de pasto. Perto da água vai rapar. Lá no fundo do piquete vai sobrar capim. Uma dúvida que eu já vi várias pessoas terem é: para que suplementar na época das águas se ele tem excesso de pastagem? Exatamente. O que a gente prega hoje, Divino, é uma pecuária altamente intensificada, que o produtor consiga colocar o máximo de lotação que aquela pastagem oferece, com segurança, com viabilidade econômica. Mas isso aí é diferente do que você estava falando antes. Antes você falou o seguinte: falou, Divino, se colocar muito gado ali, você pode ter um problema, vai rapar tudo, depois você vai
vai faltar a Exatamente. pastar, vai sobrar animal, o animal vai emagrecer. Como fazer o que você está falando agora, essa intensificação, sem acontecer esse outro cenário que você colocou anteriormente? Exatamente. Essa também é a pergunta de milhões, né? Que a gente escuta muito falar isso, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não fala como fazer, né? Então, assim, entrou o período das águas, vai ter mais capim. E esse capim vai estar de melhor qualidade. Então, eu vou avaliar esse pasto, o que tem disponível dentro desse pasto, eu vou ajustar para a quantidade de animais que tem. Já é sabido a quantidade que o animal consome por dia de matéria seca em alimento. A gente sabe, é 2 a 2,5% que o animal consome em relação ao próprio peso corporal. Certo. Com base nisso, e eu sabendo o que tem dentro do pasto, eu consigo calcular. A comida é tanto. Eu posso trazer para cá tantos convidados, tantos animais. Nesse cenário, os animais vão ganhar peso. Agora, por que suplementar se nessa época tem muita comida de alta qualidade? É mais fácil acelerar. É empurrar o carro na ladeira abaixo. Então, a época de eu intensificar e aumentar a minha lotação com eficiência é na época das águas. Então, se lá, manejando a pastagem e o pastejo, eu consigo aumentar a oferta de capim. Com isso, aumenta a taxa de lotação. Se cabe 2 animais, eu consigo colocar às vezes 3, às vezes 4, às vezes 10 animais. Depende da forrageira, do potencial da forrageira. Eu consigo aumentar bastante essa lotação. Não de imediato, mas eu consigo ao longo do tempo aumentando a lotação. A suplementação vem aumentar o GMD, que é o ganho médio diário desses animais. GMD é ganho médio diário. É o que os animais ganham por dia. Certo. Isso é um efeito adicional que a suplementação proporciona nesse cenário. Então, o manejo da pastagem e do pastejo eu consigo aumentar animais por área. E para aumentar de forma geral todos, eu tenho que melhorar a nutrição deles. Como que melhora? Suplementação. Suplementação, eu consigo incrementar um pouco a mais desse GMD. E com isso, mas às vezes o cara fala, mas é pouco, 100 gramas, 200 gramas que aumenta mais. Só que era 100 gramas, 200 gramas de 2 animais. Agora eu estou com 8 animais. E esse impacto vai ser no ganho total. É arrobas por hectare ano. Eu consigo produzir muito mais no mesmo espaço com esses animais nesse sistema intensivo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Eu acho que aí a gente vai chegar numa outra questão, que é o seguinte. Muitas vezes o pessoal vai falar, mas aí aumenta o custo aí. Exatamente. Não existe tecnificação sem investimento. A gente sempre escuta, mas isso é caro. Eu falo, não é caro. Isso tem valor. Mas é melhor você investir 1 e ganhar 3, ou investir 3 e ganhar 11, 12, 15, né? A tecnologia, ela exige realmente investimento. Ela vai exigir o desembolso inicial, mas as consequências desse desembolso, quando bem empregado com tecnologia, com apoio técnico, assistência técnica é fundamental nessa hora, Divino. Ele vai ser muito bem empregado. Isso vai retornar para ele em retorno econômico, produtividade. O pecuarista não precisa de decidir tudo sozinho. Aliás, não precisa e não deve, né? Não deve decidir. Essas tomadas de decisão, por exemplo, a hora de suplementar, qual suplemento usar, né? Não é só proteinado de janeiro a janeiro, tem diferença. O que determina esse tipo de suplemento não é o produtor, não é o veterinário, é o capim. A qualidade desse capim, a qualidade do alimento que determina a suplementação, que na verdade não é diretamente ao animal. É suplementando o que o capim falta, é suplemento para o capim que o animal vai ingerir. Fala em suplementar o capim, eu vejo que parece que o pessoal não tem muito hábito de dar comida para o chão, para a terra, onde cresce esse capim. Acaba que esse capim fica mirrado, fraco, a terra vai cada vez mais ficando mais fragilizada também. Acontece isso mesmo na pecuária? Por que na agricultura existe uma preocupação? Hoje, por exemplo, vamos falar de calcário, né? Sim. Antigamente falava assim, coloca 2 toneladas de calcário por hectare. Hoje não, os caras colocam 10, coloca 13 toneladas
E na pecuária a gente não ouve essa conversa. Exatamente. A história da pecuária começou assim, abrindo áreas, né? E alguns solos tinham ainda uma certa fertilidade natural que permitia que tinha essa produtividade, né? Certo. Hoje, no cenário intensivo, nos solos, por exemplo, de Goiás, são solos que têm alto teor de ferro, tem alumínio, que é tóxico, né? tem o pH mais baixo, mais ácido, né? E esses corretivos são importantíssimos para garantir altas produtividades. O capim, a forrageira, é uma cultura assim como as outras culturas, né? Mas ainda o pessoal ainda entende que se eu investir no solo, eu estou gastando dinheiro que eu não vou ter um retorno imediato. E a Embrapa já provou isso há muitos anos, que é viável. A relação é de 1:4, quando você investe no solo. Esse é o principal ativo. Agora, a forma que eu vou investir, que ela tem que ser com orientação técnica. De início, o produtor não vai poder, às vezes não vai ter esse poder de financeiro para fazer o desembolso para a área total. O que ele vai fazer? Na área mais fértil que ele tem, ou naquela área que exigir menor recurso de investimento na fertilidade do solo, em corretivo ou em adubação. Com isso, ele consegue melhorar gradativamente com menor desembolso no curto espaço de tempo, e lá dentro ele consegue aumentar a lotação e o GMD. Com isso, o próprio sistema vai trabalhando para ele. E gradativamente ele vai recuperando as outras áreas, melhorando e intensificando. Se todo ano ele pegar um pedacinho ali e for mexendo um pedacinho por ano, em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, ele conseguir fazer perfeitamente uma recuperação diária. Qual que é o principal erro cometido nas pastagens nesse período das águas? Divino, dois principais, né? Falta do ajuste da lotação. Tem muito animal por área e às vezes pouco animal por área. Então, o ajuste, né? Para mais ou para menos. E o principal deles é a não divisão dos piquetes. Não tem como fazer uma colheita eficiente com pastos gigantescos, né? Pastos de 50 hectares, 100 hectares. É muito difícil manejar. Tem fazendas maiores que têm um sistema de pastejo já mais ajustado. Eles conseguem fazer isso aí. Mas quanto menor, nos sistemas intensificados, quanto menor o piquete, é mais fácil eu ter o controle da altura de entrada e saída e o controle do número de animais que vão entrar nesses piquetes. Como saber o tamanho ideal? Quanto menor, melhor. Agora, você mas tem piquetinho muito pequeno. Exatamente. Hoje o pessoal está trabalhando com piquetes menores, de 4 hectares, 5 hectares, com a lotação altíssima. Com isso, vai exigir menor desembolso também para eu intensificar essas áreas. Eu trabalho com alta lotação. Eu consigo ter um controle maior desse fluxo, né? E nesse caso também é importante a presença do técnico, avaliar na área quantos piquetes que eu vou dividir esse pasto que eu tenho aqui. 10 piquetes, 6 piquetes, 4 piquetes. E não precisa dividir tudo de uma vez também. Um piquete, às vezes, de 20 hectares, eu posso dividir ele em 2 inicialmente, depois divido em 4, depois vou subdividindo. E a pessoa percebe que com aquilo é muito mais fácil dele trabalhar, dele ter o controle da altura de entrada, da altura de saída, melhora a distribuição das fezes e urina, e com isso tem um efeito direto também no solo. Como saber o momento de entrar com os animais e o momento de sair com os animais de piquete? Hoje a gente trabalha muito com a altura de entrada e saída. Cada forrageira tem o seu padrão, né? A altura de entrada, que é a hora que os animais... É o pré-pastejo, que os animais vão entrar no piquete. E como que a gente define isso aí? Alta disponibilidade de folha, alto valor nutricional, porque nesse pasto vai ter com alta proporção de folhas em relação à planta como um todo. E nessas folhas estão maior quantidade de nutrientes. Então esse é o momento ideal para o animal ganhar peso, e a altura de saída eu preciso permitir que essa planta tenha ainda folha suficiente para ela se recuperar, perfilhar, voltar a crescer e voltar a produzir nutrientes para o próximo pastejo. E essa altura de saída ela é extremamente importante, porque ela vai determinar a próxima altura de entrada no novo ciclo de produção. Qual que é o principal indicador de uma fazenda de pecuária de corte? Divino Ronaldo, não tem como fugir do GMD, o ganho médio diário. Aí tem outros GMDs, né? O GMD global, o GMD por categoria, mas o principal é o ganho médio diário. E existe uma dificuldade muito grande de fazer isso. Não sei se você sabe dessa estatística, nós temos batido muito em cima dessa tecla. Das fazendas de pecuária no Brasil, só 15% tem balança. Que isso? Não significa que 15% pesam. Tem gente que tem balança e não usa.
Por quê, Bira? Porque aí tem uma série de coisas. Tem a questão cultural, tem uma coisa cultural assim, que o pessoal ainda pensa que se eu levar o gado no curral para pesar, ele vai perder peso. E não acontece isso. Por que que não acontece? Se você fizer dentro do manejo, de forma calma, tranquila, é o contrário, os animais vão ganhar peso, porque você vai estar monitorando. Então não tem essa. Eu levar o animal no curral para pesar, ele vai perder peso. Você tem que acompanhar. Como é que você vai tomar uma decisão se você não sabe se está produzindo ou não? Você sabe o que eu lembrei agora? Aquela pessoa que fala, não vou no médico, porque vai que eu descubro a doença. Mais ou menos isso. É o medo de perder, é maior do que a vontade de ganhar, né? Exatamente. E para você ver, assim, o pecuarista, ele vende carne. Como que você pode conceber é um comércio, né? Ele é uma propriedade que vende carne para a indústria, vende carne no varejo, e eu não tenho um mecanismo, uma ferramenta que permite saber quanto que eu estou vendendo. Antigamente, a gente até entende, era difícil, né? Não tinha essa disponibilidade. Hoje tem balança de todo preço, para todo tipo de produtor, para todo tamanho. Modular, né? Modular e com uma série de particularidades. Hoje você não precisa nem ter aquele monitor mais, pesa pelo celular. Exatamente. É muito fácil. E o detalhe interessante também, que muita gente alega, né? Eu não compro porque é caro. Isso aí não para em pé. Porque se a pessoa que ainda pesa, eu sempre argumento dessa forma, que a pessoa não está percebendo o desembolso, né? Ela percebe o desembolso, mas não percebe a oportunidade que está sendo perdida. Por exemplo, se é uma pessoa que comercializa numa fazenda média, não uma fazenda muito grande, ao longo do ano, 300 cabeças, ao longo do ano, vende certo. 300 cabeças. Será que ela erra para mais ou para menos uma arroba? Dá 300 arrobas por ano. Multiplicado pelo preço que está hoje, 300 e pouco, quanto que dá isso? É muito dinheiro, dá para comprar uma balança equipada com todos os acessórios. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Como é que está a adoção de tecnologia? Porque você está falando aí, isso que você está falando é bem interessante. Hoje você tem coleira para tudo, tem negócio de brinco, tem tudo quanto é trem, né? Sim. Então tem jeito de medir, tem jeito de saber se o animal está bem, se o animal está ruim, se o animal vai ficar doente, se não vai ficar doente, tem de tudo. Como é que está essa adoção de tecnologia? Essa adoção de ferramentas tecnológicas tem tido avanço. Mas me preocupa quando dentro da fazenda o básico não está sendo bem feito. O manejo do pastejo, por exemplo, né? Então, às vezes, a pessoa tem um equipamento, tem uma balança altamente tecnológica, mas ele não dividiu seus pastos. Ele ainda não usa uma suplementação estratégica, ele não separou lotes, ele não otimizou, não fez, por exemplo, uma calagem. Não está corrigindo o solo. Então, tudo é uma escala, não dá para pular etapa. Por exemplo, suplementação é extremamente importante, mas se ele não aprender a manejar pasto, não adianta ele ir para o próximo pasto que é suplementar, que ele vai errar e a culpa vai cair no suplemento. E a culpa geralmente não está no suplemento, está na pastagem. É no manejo do pastejo ali que está pecando e isso está imprimindo baixo desempenho nos animais, não necessariamente o uso do suplemento. Hoje eu estou cheio de lembrar de história. Eu lembrei de um amigo meu que ele tem mania de comprar caminhonete automática, mas ele gosta mesmo de passar marcha. Então, ele não usa no automático. Não tem aquele negócio de você puxar o campo lá e ficar põe para frente, põe para trás. Ele gosta daquele jeito. Ele compra automática, mas ele usa no manual, né? E acontece muito isso mesmo. Tem muito. E hoje tem tanta ferramenta. Tem ferramenta hoje que ajuda a manejar o pastejo, né? Tira foto com o drone e fala assim, tá na hora de entrar, tá na hora de sair. O piquete tal, que tá longe da sede, tá na hora de entrar, tá melhor de entrar do que esse que tá na porta. Certo. Tem ferramentas hoje que pesam o animal com foto, ainda não são tão precisas, né? Mas tem essas ferramentas que estão avançando com uma velocidade muito grande.
Então, as ferramentas tecnológicas para auxiliar o produtor são diversas, mas isso não exclui o dever de casa, que é fazer bem feito, o básico muito bem feitinho. Bira, pelo que eu entendi é o seguinte, o cerco está apertando, o custo está ficando cada vez mais alto, principalmente em relação ao valor da terra, né? A terra está virando um bem tão valorizado que você tem que extrair o máximo dela, logicamente, sem degradação, mantendo a natureza intacta, né? Dentro das possibilidades, logicamente, mas fazendo com que haja sustentabilidade. Você falou do agricultor que vai virar pecuarista. Isso já está acontecendo? Isso vai acontecer? Como é que está esse processo? Divino, já tem acontecido. Vários agricultores começaram a adotar o componente pecuário dentro da sua propriedade, até com forma de otimizar seus recursos, né? E eles estão muito satisfeitos. Quem fez isso aí com orientação técnica, eles estão muito satisfeitos. Muitos pecuaristas estão mudando também seu perfil. E estão trazendo também um componente agrícola para dentro da sua propriedade. Alguns estão trazendo. Qual que é mais fácil? Um agricultor se tornar pecuarista ou um pecuarista se tornar um agricultor? O agricultor tornar pecuarista. É. Porque assim ele já tem a parte de investimento em maquinário já bem consolidada, né? Uhum. O pecuarista não necessariamente ele tem essa disponibilidade toda de máquinas e implementos, né, que ajudam também no sistema dele. Mas o que a gente percebe hoje é que a pecuária está caminhando para a intensificação, não tem o recurso para ela, e o agricultor que percebeu isso aí, que ele consegue, numa pequena área, produzir razoavelmente bem, porque ele produz alimento, ele tem lá um milho, ele tem lá um coproduto do processamento dele, ele pode fazer uma silagem, pode fazer uma silagem de milho, pode fazer uma silagem de capim, ele pode fazer um monte de coisa dentro da fazenda dele, a um custo muito mais baixo e garantir reserva de alimento para o ano inteiro. Bom, para terminar nossa prosa, nós estamos falando aqui de suplementação bovina no período das águas, mas as águas já chegaram, já está chovendo. Quem não fez, faz o que agora? Ainda dá tempo. Ainda dá? Ainda dá tempo. Qual que é o primeiro passo agora? Otimizar o pastejo, né? A gente fala de suplementação, mas suplementação não anda sem o pastejo bem feito, né? E o pastejo é colocar os animais, que são as colheitadeiras, né, para colher esse capim, de forma eficiente, no horário certo, no momento certo daquele piquete. E esse piquete ele tem que estar dividido, que facilita que essas colhedeiras, né, não são automáticas, são animais, né? É um sistema biológico que está ali. E ele é altamente seletivo. Então você tem que colocar ele numa condição que permita que ele colha com eficiência esse alimento, que é a pastagem, e a suplementação vai fazer muito sucesso quando esse ambiente é estabelecido nessa ordem. A pastagem de qualidade, a suplementação dirigida para aquela categoria, para aquele tipo de pastagem, com aquele valor nutricional, aí ele vai ter um excelente GMD, vai aumentar o seu ganho de peso, vai aumentar o ganho por área, porque vai ter mais animais por área comendo bem. E a cerca não pode nem ser uma culpada do custo para piquetear, porque hoje já tem até aquelas cercas móveis, né, que você tira aquela... Cerca elétrica. É a cerca elétrica, né? Que é uma outra tecnologia que o pessoal ainda tem uma certa resistência. Hoje está muito bem consolidada. Nós temos falado muito, temos tido treinamentos com isso aí, com produtores, com técnicos também, né? É um assunto que na pastagem intensiva também é difícil desvincular dela. Porque ele é um otimizador, ele é uma ferramenta para manejar pasto. Excelente ferramenta. Tecnológica também exige conhecimento e orientação técnica. Não é fazer de qualquer jeito. Esse manejo com cerca elétrica não é só um fio eletrificado. É um sistema baseado em componentes, em conceitos de física, mas é extremamente eficiente para fazer um pastejo com qualidade. Prosa não falta, né? Não, falta não. E Tem é bom demais falar, na né? conta. É Nem bom. viu o tempo passar. É bom demais na conta. Meu amigo, conversar com você é sempre uma alegria, um prazer grande. Prazer todo meu. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E vamos torcer, Bira, para essa pecuária brasileira crescer cada vez mais, se profissionalizar cada vez mais, porque uma grande preocupação é que o seguinte, o pequeno vai sendo excluído e o grande vai ficando cada vez maior. Chegar a um ponto que nós teremos... Isso tem acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Pecuaristas se tornando gigantes, grandes pecuaristas, e o pequeno indo embora, né? Mudando de atividade, indo fazer outra coisa na vida. E a gente sabe que tem tanta gente que ama a pecuária, ele está lá muito mais por amor do que por dinheiro. Às vezes ele pode até não ser o melhor pecuarista do mundo, mas ele é aquele apaixonado, né? Exatamente. Pela pecuária, né? E esses pequenos aí,
A intensificação é tão boa para eles que ele consegue fazer rotatividade. Ao invés de fazer um giro por ano, ele faz 5, 6 giros por ano. Então ele consegue ser grande no volume, na frequência dele, né? Ele tem uma alta frequência de animais passando na propriedade. Mesmo pequeno, ele consegue fazer esse fluxo andar dentro da fazenda. E com isso ele aumentando o giro, ele aumenta a margem do negócio dele também. Aquele que está ouvindo a gente agora, que ficou curioso, pensou, mas será que posso mudar alguma coisa? Será que tem jeito de fazer alguma coisa? E quiser alguma orientação, você dá essa orientação ou não? Como é que funciona? Sim, a gente dá essa orientação. A Comic tem um departamento técnico excepcional, de vários técnicos, né, nas filiais. Todas as unidades têm técnicos. Veterinários, agrônomos ou tecnistas, técnicos específicos da área de pastagem. E temos nós lá no CTC também. Inclusive lá, se a pessoa quiser ir ver, nós temos sistemas intensivos de produção a pasto, com tifto, com braquiária, com pastagens irrigadas. Se o produtor se interessar e quiser ir lá conhecer, as portas estão abertas. Lá dentro do CTC? Lá dentro do CTC. Nosso trabalho, nosso dia a dia lá é trabalhar, trazer soluções aos pecuaristas, né? E aprender. A gente está aprendendo constantemente. A gente está vendo que esse caminho da intensificação é caminho sem volta. Então o produtor não deve ir lá só na época da Tecnoshow, não. Não. É o ano inteiro vocês estão no 12 lá trabalhando. Exatamente. Lá o nosso lema são 365 dias de pesquisa ininterruptos. Meu amigo, obrigado. Te agradeço, Divino. Prazer falar contigo. Uma honra conversar com você. Prazer é todo meu. Da próxima vez, se você não trouxer a viola. Vai ser o ingresso. Vamos falar do Tião Carreiro, não faz. Mas nós vamos fazer um só de viola? Vamos. Contar a história da viola, como é que ela surgiu, por que o Tião Carreiro fez para aperfeiçoar. Maravilha. Perfeito. Aí já tem uma pauta. Topa? Topo. Bacana. Compromisso aceito. Obrigado, viu? Prazer. Gente, é isso aí. Nós estamos chegando ao finalzinho do ano, né? Estamos finalizando o ano, mas finalizando o ano em alto estilo. Muitos temas bons, muitos temas apropriados. Aquilo que você pode colocar na prática do dia a dia aí na sua propriedade rural. Eu acho que esse é o valor da informação. Informação que você não vai usar para nada, não adianta a gente trazer. Aquela que você usa, aquela modificaçãozinha, uma frase, às vezes, dessa nossa prosa de hoje aqui, pode talvez mudar a história aí da sua propriedade rural. Eu conversei com o Birajara Oliveira Bilego, o Bira, pesquisador veterinário do CTC comigo, e nós falamos sobre suplementação bovina no período das águas. Se você gostou da nossa prosa, mete o dedão aí, deixa um like aí pra gente, tá bom? Deixa um comentário também, escreve aí o que você achou de relevante nessa prosa, o que você concordou, o que você discordou também, escreve aí pra nós, compartilha com outras pessoas, porque a informação só tem valor quando é compartilhada. Se a gente guardar, ela perde valor, né? Igual dinheiro, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.